As avaliações dos ensaios da prova Homens e Máquinas contam com a participação do fotógrafo Juan Esteves, um especialista em fotos documentais. Quem será o destaque desse desafio? Está na hora da gente conhecer os ensaios que nossos participantes criaram em uma indústria têxtil para cumprir o desafio Homens e Máquinas. Para ajudar nessa avaliação, temos um convidado especial, o fotógrafo e crítico Juan Esteves. Obrigada, Juan, pela sua presença. Eu agradeço, Thalma. Eu gostaria de acrescentar que o Juan tem vários livros editados e fotografias em diversos acervos internacionais e nacionais também. E, Juan, eles tinham um desafio, né? Ou pelo menos um foco dentro dessa proposta, que era fotografar a integração entre o corpo do homem e o corpo da máquina, né? A máquina como uma extensão do corpo humano. Algo que tem uma certa recorrência na história da fotografia, não é não? É verdade, né? É bem interessante o desafio e nos remete à história do Lewis Hine, o americano, no início lá do século XX. Aquelas famosas tomadas dele das fábricas de têxteis, né? Onde trabalhavam crianças, que até mesmo foi responsável por criar uma lei de proteção infantil na época, uma das primeiras do mundo. Então, é um trabalho de referencial. Um dos primeiros grandes trabalhos de fotojornalismo de denúncia, não é? Sem dúvida, aí de um documental de Pedro. Os nossos participantes aqui não estão nesse canal da denúncia, né? Eles estão buscando uma imagem mais plástica. Vamos ver o que eles conseguiram, então, né? Vamos ver. Por favor, de volta ao estúdio para apresentar seus ensaios. Pessoal, e aí, bem-vindos? Tudo certo? Sim, tranquilo. Camila, vamos lá? Fiz um trabalho que eu gosto muito, que é de espelhar. E o que eu tentei mostrar aqui foi criar um mundo novo a partir da minha relação com as máquinas que eu uso. Tanto a máquina fotográfica quanto a máquina computador que eu usei para depois fazer essa edição. E aqui é como se fosse a entrada desse mundo novo que eu criei. Aqui os corredores, a linha de produção, até chegar no final, que é a total imersão nesse mundo, meio ilusão de ótica, ilusionista. Embora tenha uma certa exuberância nas imagens, tem também uma certa repetição da estratégia, né? Que às vezes pode enfraquecer um pouco o ensaio. O que você acha? Eu achei interessante também, dá para perceber que é uma visão introspectiva dela mesmo, não da interação, o que não sei se foge um pouco ao tema, talvez. Mas essa relação que cria uma espécie de cartema, né? Foi criado pelo Aloysio Magalhães nos anos 80. O artista pernambucano, eu acho bem interessante, eu gosto bastante. Então, no geral, você tem uma ideia, você vai lá e executa. Você consegue escrever uma frase com uma estética pertinente e tal. Tem essa pertinência mesmo no trabalho. Ok, Camila? Obrigado. Eu procurei mostrar como a máquina invadiu o lugar do homem. Minha mãe era tecelã e ela sempre conta de como as fábricas eram cheias de pessoas na época que ela trabalhava. E hoje a realidade é outra. É um homem operando várias máquinas. Começa com essa aqui, que é um homem preso dentro da indústria, sem rosto, sem identificação. E a gente passa para cá também, como a máquina no lugar do homem. A gente tem só um pedacinho do que são eles. Essa é um fragmento de homem, né? Um resto. Um vestígio. Um vestígio de homem. Aqui também como uma extensão da máquina. E aqui o vazio. Eu achei bastante interessante a questão da figura humana estar levemente aqui no braço, no rosto, aqui um pedaço e mais subjetivo aqui. A única coisa que me incomoda um pouco é essa passagem de plano entre o direto e algo que tem um primeiro plano desfocado para o segundo, que eu acho que não interage muito. Minha única dúvida. Também, eu sinto isso também. Não tem uma... Acho que Embora não comprometa o trabalho, eu acho. Está bem bacana. Acho que essas duas aqui, elas têm uma sutileza de luz, uma delicadeza no desenho da relação da luz com o volume,
que se perde um pouco nas outras, né? Essa que também me incomoda muito, esse desfoque em primeiro plano. Exato. Eu acho que ele não faz parte desse organismo, sabe? Precisa a gente pensar essa frase como um organismo. Rafa, ok, a gente tem algumas observações pelo visto, mas o trabalho já está fazendo a gente refletir bastante, não é? Já tem esse mérito. A Dani gostaria de... Fui tentando mexer com as formas gráficas da indústria e também tentei uma relação do homem mexendo na máquina. E não estava gostando de nada até eu chegar nesse cantinho aqui, que me chamou a atenção, essa bagunça toda. E aí eu comecei a mostrar o lado que está em volta das máquinas. A periferia. A periferia e, sei lá, é tudo produzido por outra máquina. A gente não vive sem indústria hoje em dia. Curioso que você não fotografou a relação direta homem-máquina, mas o vestígio humano está em tudo aqui, né? E muito impregnado, não é? Eu gosto dessa relação vestigial que ela deixa, que embora esteticamente não seja tão bonito, a ideia também não é essa, né? Mas é coerente. De ter uma beleza da fábrica, mas ter uma coerência. A coerência, quer dizer, a foto é suja, tem uns cortes esquisitos, tem tudo. Eu acho que fica assim, é uma metalinguagem. A metalinguagem que se apresenta no seu trabalho é muito interessante. É um olhar quente para o lugar. É, bem interessante. O que pulsa, né? Luan. Seguinte, eu fui contrário à proposta. Ah, é? Eu esperava, né? O rebelde. A rebeldia é sempre bem-vinda. A gente lembra de Haroldo de Campos, que dizia que todo projeto existe para ser rasurado. Exatamente. A proposta era fazer algo plástico dentro das fábricas. Só que eu rodeando até entre um setor e outro da fábrica e andando dentro dela, eu reparei um assunto muito forte, que não tem como passar batido dentro da indústria da moda. Recentemente teve um caso que um estilista estava fazendo desfile em um local X em São Paulo e ele foi barrado por ser negro. A pessoa que é o dono do desfile. Ele foi barrado dentro do seu próprio desfile por ter sido negro. Dentro da indústria, dentro da fábrica, 80% dos funcionários eram negros. Dentro dos painéis de referência, eu passei contando nos corredores, contei 34 modelos, um negro. De 26, nenhum negro. Legal servir desse olhar crítico. E lembrando até do Luiz Reis, o trabalho das meninas nas fábricas. E quando eu cheguei lá, eu lembrei bem na hora, tipo, do trabalho dele. Lembrei até das fotos dele, como ele fez. Tipo, algumas crianças se furando. E eu não tentei pegar isso de uma forma subliminar. Tipo, trabalhando, escondidinho, não, vou deixar o mais nítido possível. Fazer um retrato mais nítido possível dele no seu ambiente de trabalho dentro da fábrica. Para você foi importante criar essa relação olho no olho com eles? Sim, olho no olho. Uma forma de dar uma dignidade, Sim, eu cheguei e conversei com eles. Teve essa troca de informação e muitos já sacaram na hora que eu estava fazendo, do tipo... Aliás, essa sua relação que você levantou com o Rainer, ela é bem visível nas suas fotos, né? Sim. Essas duas, por exemplo, é quase o plano que o Rainer usava também, a pessoa do lado, de pé, lembra? As crianças, aquela coisa toda, né? Aqui tem Mas é interessante esse viés aí do lado B, digamos assim, da indústria da moda, né? Luan, você que é um especialista em retrato, aqui acho que dá para pegar bem essa questão do olho no olho. Sim, que é a relação mais humanista possível, né? Você é a pessoa do mesmo... E aqui eu gosto desse plano straight e direto, dá luz a essas pessoas. Aí eu achei uma pegada boa. Então, Luan, muito obrigado por você trazer trabalho. Você pode recolher já e nós vamos chamar o próximo participante. Minha ideia foi trazer a imposição do lugar, a agressividade, assim, do espaço e a complexidade, no sentido que cada máquina depende de outra e de outra e de outra. Certo. E aí, no fim, assim, a gente é sugado por tudo isso e tá preso e dependente de tudo isso. Foi a sensação que você sentiu ao estar lá? Sim, muito, assim. Eu me senti assim e foi o que eu quis trazer para as fotos. Tem uma coisa interessante do jogo de linhas, né? Quando a gente faz esse mosaico aqui, o olho fica escaneando de vários lados, assim.
Então tem um movimento muito intenso, né? Eu acho que cria esse efeito que ela quis dizer de opressão, né? Talvez. Sim. É interessante que eu fui assim para um Pix, para um lugar que me dá tranquilidade. Eu falo, vejo, vou aqui. Pro repetitivo, cores, né? Pro repetitivo, que me deixa um pouco mais tranquilo. Tá muito interessante o seu trabalho, viu? Gostei bastante, assim, achei bem... Agora a gente viu 5 indústrias totalmente distintas, né, até agora. Exatamente. Parece que foi cada um para um lugar, isso é muito interessante. E vamos ao nosso último candidato dessa prova, que é o Júlio César. Eu fiquei olhando a relação que a gente tem no trabalho com as máquinas. É basicamente a mesma relação que a gente tem com as máquinas fora dela. A gente não tem mais um mundo sem máquinas. E eu tentei buscar posições que pareçam coisas do dia a dia, coisas que a gente faz fora do trabalho e a gente acaba fazendo mecanicamente isso. Como nessa, por exemplo, eu imaginei, sei lá, ele alimentando a máquina, como se fosse um animal dele. Aqui ele no metrô, segurando ferro, esperando. Aqui ele está no supermercado, escolhendo alguma coisa, indeciso, com o que vai pegar, vai seguindo essa linha. O cara no caixa eletrônico, indeciso na geladeira, o que eu escolho, o que eu como, o que eu pego. Aqui uma pessoa espiando numa janela, por exemplo, algo nessa linha. Júlio, você acha que fica claro para quem vai observar esse ensaio sem ter todo esse discurso que você acabou de dizer? Algumas eu acho que sim. Assim, pelo menos o título for essas interações cotidianas com a fábrica, eu acho que algumas conseguem, outras precisa de uma certa boa vontade. Então é uma imagem que necessita de um verbo, né? Do jornalista, né? Então, eu, ao contrário do que o Éder está falando, eu acho que tem uma coisa que sugere a leitura. Pensando que o Baudelaire tem uma frasezinha rápida, mais vê quem mais sabe. Né? Não sei se fotografia precisa ser sempre de gesto, mas eu acho que o teu trabalho me chama mais a atenção deles estarem de costa. De estarem assim, essas costas não sei o que representam, assim, não estou nem aí, ou não tenho identidade. Mas quando você diz isso, me impressiona. Quando você põe texto nela, texto oral, me impressiona, me choca. Eu falo, meu Deus, como eu não pensei nisso antes? Bem, já vimos os 6 ensaios, podemos agora fazer uma reflexão sobre tudo que a gente viu, não? Vamos pensar juntos. Então, nosso convidado podia começar a falar alguma coisa. Eu achei a perspectiva deles bastante interessante. Me chamou a atenção o fato de não ter, por exemplo, um trabalho em preto e branco. Alguns trabalhos me chamaram mais a atenção, achei que a logística deles foi boa, tem algumas perspectivas boas, são variados, são bem variados. Eu também achei que teve visões bem distintas, não é? Exato. Cada um partiu de fato para uma ideia. Eu acho que isso é um aspecto bastante positivo. Sim. Que dentro da fotografia autoral é fundamental você ter um conceito claro do que você quer abordar, não é? Acho que nisso os 6 tiveram desenvoltura. Bastante. Mas a linguagem é bem curiosa, assim, tem coisas ali trabalhos que se conversam, né? Exato. Chegou a hora de vocês darem o destaque da prova de hoje. Você quer fazer as honras, Juan, por favor? Então, eu vou ficar com uma atitude extrema aqui, escolhendo os 2 extremos, Luan e o Júlio. Eu gostei dos retratos que eles fizeram, cada um usou um plano completamente diferente. Quer dizer, o Luan expõe uma pegada mais voltada para o lado B da indústria ali, que eu achei interessante. Ele está bem próximo do Heiner, que é um fotógrafo que eu admiro muito também. O Júlio também, ele fez uma proposta ali meio ontológica, talvez não tão simples de ser entendida, mas eu acho que se a pessoa se deter um pouquinho mais nas imagens, vai poder pegar. Os outros também fizeram trabalhos lindos, cada um numa sequência aí, mas eu ainda achei que falta um tiquinho só ali para amarrar melhor, talvez. Cláudio, qual o seu destaque positivo? Todos são muito interessantes mesmo, gostei de verdade. Mas eu acho que o do Luan transborda. O do Luan traz uma coisa política tão forte, que está se discutindo há tanto tempo, e que está ali. E a observação dele com relação à fábrica me toca e eu quero que toquem as pessoas no geral. Colocaria como meu primeiro destaque o ensaio da Daniela, porque eu acho que entre ideia e execução ela conseguiu manter uma coerência muito grande. E o meu segundo destaque é o Luan também, porque eu acho que ele conseguiu trazer uma camada política, né, de trazer uma questão que infelizmente é sempre atual, de racismo e tudo mais, né? Mas tem um pecadinho de edição ali, que eu coloco ele então como segundo destaque para mim.
Bom, mas nem tudo são flores, a gente está numa competição, então quem não atingiu o objetivo dessa prova? Quem ainda precisa de mais atenção no seu olhar? Posso ser o primeiro a falar? Claro. É duro, é difícil. Mas o que me incomodou um pouco foi o ensaio da Camila. Eu achei esse meio repetitivo, de uma alta qualidade, me interessa o trabalho dela, mas falta. Para o objetivo da prova, Falta. não cumpriu. Você, Éder, concorda? Eu concordo, eu acho que tem que tomar cuidado, manter a consistência de edição, não pode equivaler a uma repetição, a um maneirismo, né, de recorrer a um tipo de ferramenta única, né? Porque isso, mesmo num espaço curto de apenas 6 imagens, pode ficar mais forte do que a própria ideia, entendeu? A forma vem na frente da ideia. Eu acho que o uso dessa quase fusão, que quase chega num cartema, na verdade, chega a ser isso, ele desvia um pouco a atenção do conjunto, embora a foto em si seja interessante. Exatamente. Essas foram as avaliações do programa de hoje. Obrigada, Juan, pela sua presença. Foi um prazer, Thalma, e conhecer o trabalho dessa turma bacana. Hein? E nos vemos semana que vem para mais um Arte na Fotografia. Foram só os primeiros passos dessa jornada. Camila exagerou no recurso de espelhar imagens e não agradou. Já Luan e Júlio César mostraram que entenderam a proposta e seus ensaios foram muito elogiados. Mas nessa competição tudo pode mudar a cada prova e o próximo desafio guarda uma surpresa que vai aguçar a criatividade de todos. Eu pensei, caramba, tô ferrado. Eu não tenho o menor conhecimento disso. Tem aquele calor infernal. Como assim? Não tenho tempo para aquele conceito? Eu vejo um, vejo outro, mas não vejo uma linha em todas as fotos. Aqui eu vejo como descuido. Sabe? Quem olha aquilo não tem esse olhar aqui. De fato, essa prova mostrou-se muito difícil para os concorrentes. Eu não vou usar uma palavra forte, eu fiquei decepcionado.